Boa noite a todos. Eu sou o narrador e estou aqui para ajudá-los a pegar no sono com essas histórias de terror sobre turno da noite. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Eu adoraria saber de onde você é e que horas está assistindo, então deixe um comentário. Agora, quando estiver pronto, acomode-se, relaxe. Eu trabalhava para uma equipe de imprensa bastante influente, responsável por vazar informações sobre pessoas poderosas na política e no mundo do entretenimento, que muitas vezes estão mais interligadas do que a maioria das pessoas imagina. Meu trabalho era simples: repassar fofocas e documentos sensíveis sobre certas pessoas sem fazer perguntas ou fornecer detalhes. Aceitei o emprego sabendo dos riscos e das recompensas envolvidas, porque o pagamento era muito bom. Mas eu sabia que, todos os dias, lidava com segredos que poderiam arruinar vidas, então me certificava de manter um perfil discreto e nunca ser o centro das atenções. Com o tempo, porém, algumas mudanças perturbadoras ocorreram. Um vazamento de informações que eu divulguei causou um alvoroço maior do que eu esperava, e de repente percebi que estava encrencado. Nesse jogo, informação é poder. E descobrir que eu havia cruzado o caminho de pessoas erradas me fez perceber que as coisas poderiam se tornar perigosas demais para mim. E ser silenciado passou a ser uma possibilidade muito real. No começo, notei sinais sutis de que alguém estava me seguindo. Eu via um homem alto, de sobretudo escuro, aparecendo nos lugares onde eu ia. A princípio, ignorei e pensei que fosse coincidência, mas suas aparições se tornaram frequentes demais para serem ignoradas, e algo na presença dele era muito ameaçador. Também percebi que meus dispositivos começaram a se comportar de maneira estranha. Meu telefone travava e minha conexão com a internet era um desastre. Comecei a me perguntar se alguém estava deliberadamente manipulando meus dispositivos, e ficou claro que alguém estava me perseguindo. Minha inquietação aumentou quando vi o mesmo homem rondando meu prédio. Ele sempre permanecia a uma distância segura, me observando silenciosamente, como se esperasse o momento certo para agir. Sua presença fazia meus pelos se arrepiarem e comecei a sentir que cada um dos meus passos estava sendo observado, o que me mantinha em um estado constante de alerta. A pressão dentro de mim só aumentava, e no fundo eu sabia que algo muito perigoso estava se aproximando. Um dia, ao sair do escritório, eu o vi parado ao lado de um carro estacionado, e sua imobilidade confirmou meus piores medos. Aquele homem não era apenas o observador. Ele tinha algum plano oculto, e isso fez meu sangue gelar. Eu não sabia quem ele era ou quem o havia enviado. Naquele ponto, eu já tinha mexido com muita gente poderosa, então meus inimigos não eram poucos. No dia seguinte, a caminho do trabalho, eu o vi novamente, encostado em uma parede, aqueles olhos frios fixos em mim, me enchendo de terror imediato. Acelerei o passo, tentando não olhar para trás, enquanto meu coração batia descontroladamente no peito e aquela sensação de estar sendo caçado tomava conta de mim. Naquela noite, enquanto eu assistia televisão com minha namorada, Stacy, na casa da família dela, as luzes se apagaram de repente. Meu coração começou a disparar imediatamente, sentindo que aquilo não era mera coincidência. Quando olhei pela janela, meus piores medos foram confirmados. Lá estava o homem, caminhando pelo pátio. Seus passos ecoavam e não havia dúvida de que ele estava ali por algum motivo. De repente, um estrondo alto no pátio me tirou dos pensamentos. Um dos irmãos de Stacy havia sido derrubado no chão. O ataque foi tão repentino que levou um momento para eu processar o que estava acontecendo. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, o homem se lançou contra mim, com uma força brutal. Me deu um soco, me jogando no chão. Depois, ele me chutou no estômago, me deixando sem ar. Aquilo não era um ataque aleatório. Era uma emboscada bem planejada. Dentro da casa, tudo se transformou em caos total. Corri pelo corredor enquanto o homem continuava a me perseguir. Stacy e a mãe dela tentaram bloqueá-lo, mas ele estava determinado a me pegar. Num instante, ele me agarrou e me jogou contra a parede, me deixando sem ar. Em seguida, ele me chutou com toda a força na perna, e a dor aguda percorreu todo o meu corpo enquanto eu caía no chão, lutando para me levantar. O homem era uma máquina de violência,
e eu mal conseguia me manter de pé. Em um momento, senti a mão dele apertando meu pescoço. Eu lutei para me soltar enquanto os gritos desesperados de Stacy e sua mãe ecoavam ao meu redor. Tudo era tão cru e direto que eu podia ouvir o impacto dos golpes como se fossem meus ossos se partindo. Minha visão começou a escurecer quando ele me deu um chute forte no rosto. Mas foi nesse momento que a mãe de Stacy apareceu no fim do corredor, com uma arma que ela sabia usar apontada diretamente para o meu agressor. Ele hesitou por um segundo, e eu tinha certeza de que ele estava pensando em fazer um movimento para desarmá-la ou sacar uma arma própria. Naquele momento, ele ainda me segurava pelo pescoço, curvado sobre o chão. Mas seu aperto afrouxou assim que ouviu as sirenes ao longe. O homem se levantou e ergueu as mãos, mas com uma calma que era realmente perturbadora. Em questão de minutos, os policiais chegaram e o prenderam. Ele nem sequer resistiu quando foi algemado e levado embora. No fim, a ameaça violenta foi neutralizada, mas um silêncio sombrio tomou conta da casa, interrompido apenas pela dor torturante que eu sentia por todo o corpo. Eu fui levado para o hospital. Enquanto estava lá, comecei a perceber que minhas ações desencadearam uma reação em cadeia que me levou até ali. Eu sabia que o ataque estava relacionado aos vazamentos que eu havia feito para a imprensa. Aceitei que minha vida havia mudado para sempre por causa das minhas decisões. Nunca apareci naquele programa de televisão, e agora eu sabia que alguns segredos deveriam permanecer enterrados. Desde então, me mantive longe de qualquer trabalho de alto perfil e passei a levar uma vida discreta. Aquela experiência me ensinou a nunca cruzar certas linhas. Contar essa história é uma forma de alertar aqueles que possam ser tentados pelo jogo das informações proibidas. Essas coisas têm um jeito estranho de voltar para te assombrar quando você menos espera. A verdade é dura, e eu sei que vou carregar as cicatrizes daquela noite pelo resto da minha vida. Normalmente, eu não gosto de sair da minha rotina. Me sinto confortável com ela, mas naquela noite, eu tomei um caminho diferente para casa. E esse pequeno erro quase me custou a vida. Madrid estava mais tranquila do que o normal, com as ruas quase vazias e apenas alguns carros ao longe. Algumas vozes vinham de janelas abertas, mas o som dos meus passos era o único que ressoava constantemente enquanto eu andava mais rápido do que o normal, sem motivo aparente. Decidi pegar um atalho que eu já havia usado antes, mas fazia um tempo desde a última vez que o fiz. Era um beco escuro e estreito, mas me daria alguns minutos de vantagem para chegar em casa. No entanto, quando virei a esquina, algo no chão chamou minha atenção. Parei, curioso e cauteloso, e lá estava ele, um homem, quase sem iluminação, apenas uma fraca luz da lâmpada de rua o revelava. Ele não se movia nem um centímetro, apenas me observava. O silêncio se tornou tão insuportável que senti minha mente prestes a explodir. Achei que fosse um assalto, mas ele não estava me pedindo nada. Não falava, apenas ficava ali, parado. Ele colocou uma das mãos no bolso e tirou algo que acabou caindo aos meus pés. Uma carta. O as de espadas. Meu estômago se revirou instantaneamente, pois as notícias haviam falado sobre isso durante semanas. Ele era o famoso assassino do baralho, conhecido por executar brutalmente suas vítimas e deixar essas cartas como sua assinatura. Meu coração parou ao ver a carta, e de repente, eu estava preso na cena à minha frente. Quando olhei para cima, ele estava a poucos metros de distância, apontando uma arma diretamente para o meu rosto. Eu estava completamente paralisado, quase hipnotizado, vendo seu dedo se mover ligeiramente em direção ao gatilho, enquanto meu coração batia forte no peito como um martelo. Se eu me movesse, ele provavelmente atiraria em mim. Mas se eu não me movesse, ele faria isso do mesmo jeito. A certeza de que ele me mataria me encheu de terror. Estava em um ponto de decisão, embora eu tivesse apenas segundos para agir. Meu corpo se recusava a ouvir minha mente. Eu respirava de forma superficial, sentindo que aquele poderia ser meu fim. Porém, de repente, o homem fez algo que eu não esperava. Ele abaixou a arma e inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse me analisando. A tensão foi insuportável,
e eu estava em um estado de pânico tal que não conseguia dizer uma palavra nem mover um músculo. Mas então, quase como se fosse algo casual, ele levantou a arma novamente, com o braço totalmente estendido, apontando diretamente para os meus olhos. Foi nesse momento que eu soube que precisava agir. De repente, tudo ficou lento, como se o tempo tivesse sido esticado. Meu coração estava batendo tão forte nos meus ouvidos que parecia o único som. Eu procurava uma forma de escapar, mas estava em um beco sem saída. Se ocorresse, ele provavelmente atiraria nas minhas costas. Se tentasse me lançar contra ele, poderia ser tarde demais. Mas, justo antes de seu dedo apertar o gatilho, tomei uma decisão desesperada e caí no chão. O som do tiro estourou nos meus ouvidos como uma explosão, e senti uma sensação de queimação no meu ombro quando a bala atingiu meu corpo. Mas não parei para pensar nisso. Eu sabia que, se não agisse imediatamente, seria um homem morto. Então, rolei no chão, esquivando-me de 2 tiros, e me levantei. Não sei como, mas comecei a correr de um lado para o outro, tropeçando por um segundo, mas sem parar. Ouvi mais tiros atrás de mim e o som de algo quebrando, uma garrafa ou algo do tipo, mas continuei correndo sem olhar para trás. De repente, ouvi outro tiro, e a bala raspou na minha orelha e atingiu a parede a poucos metros de mim, espalhando pedaços de tijolos pelo ar. Ele ainda estava atirando, mas sua mira estava ficando cada vez pior, enquanto a explosão de adrenalina nas minhas veias me fazia correr mais rápido e aguçar meus sentidos. É impressionante como o instinto de sobrevivência humano funciona. Eu saí daquele beco como uma bala e corri em direção à rua principal, onde as luzes de segurança brilhavam intensamente. A adrenalina queimava nos meus pulmões enquanto eu corria e gritava por ajuda, sem parar, até me juntar a um grupo de pessoas. Foi quando eu o perdi de vista. O que aconteceu depois disso é um borrão na minha mente. Mal consigo lembrar como cheguei em casa, mas de repente estava na frente da minha porta, com as mãos trêmulas segurando a maçaneta. Quando finalmente consegui entrar, travei todas as fechaduras e caí no chão, sentindo-me preso e vulnerável. Foi o momento em que quebrei. Eu deveria ter chamado a polícia imediatamente, mas o choque me paralisou. A ferida no meu ombro ardia com força, embora mal a sentisse. Finalmente, peguei o telefone. Com a voz quase em um sussurro, relatei o que havia acontecido. A polícia chegou rapidamente. Fez várias perguntas enquanto anotava tudo, mas minha descrição era muito vaga. Tudo estava embaçado, nublado pela adrenalina da situação. Os dias passaram e continuaram investigando, mas não havia nada realmente sólido que os levasse ao homem que me atacou. Sem câmeras de segurança ou testemunhas, apenas a minha palavra contra o vazio. Depois disso, os assassinatos continuaram, mas desta vez sem sobreviventes. Eu fiquei trancado em casa por dias, incapaz de dormir. Todas as noites aquele acontecimento se repetia na minha cabeça, revivendo o momento em que ele me olhava e eu podia sentir a morte em meu pescoço. Cada vez que fechava os olhos, via a arma, ou as de espadas, e aquele momento crucial quando seu dedo se moveu em direção ao gatilho. Eu sentia que algo ou alguém sempre estava me observando, como se soubessem que eu ainda estava em casa, deslizando pelas sombras. Uma noite, uma das muitas em que eu lutava para dormir, decidi ir até a cozinha pegar um copo d'água e tomar meu comprimido para dormir, sabendo que minha mente não iria descansar naturalmente. Mas, ao me aproximar do corredor, percebi que algo havia deslizado para debaixo da minha porta. Foi então que o terror me paralisou novamente. Era uma carta, o As de Espadas. Meu sangue gelou. Ele sabia onde eu morava e me encontrou. Meu coração começou a bater rápido, e minha respiração se tornou errática enquanto eu pegava a carta com as mãos trêmulas e suadas. Virei a carta e percebi que não havia nada escrito nela, apenas aquele símbolo aterrorizante. Naquele momento, percebi que ele não estava brincando. Sem pensar 2 vezes, liguei para a polícia. Os oficiais chegaram em minutos e revistaram tudo, mas não encontraram nenhum vestígio dele. Não havia câmeras de segurança, nem impressões digitais na carta, então saíram sem nenhuma pista. Naquela noite, eu não consegui dormir de jeito nenhum. Cada pequeno barulho me fazia pular, e passei horas em alerta, esperando que algo acontecesse.
Mas, graças a Deus, nada aconteceu. Uma semana depois, a polícia finalmente o prendeu. Seu nome era Alfredo Gallen. Seu rosto estava em toda parte, nas notícias e na TV. Quando vi a foto dele, fiquei tonto. Era o mesmo rosto que eu havia visto no beco, os mesmos olhos que me olharam antes de ele apertar o gatilho. Eu pensei que, depois da prisão dele, eu encontraria algum alívio, mas o medo não se foi por muito tempo. Pelo contrário, eu passei a sofrer ataques de ansiedade e pânico repetidamente por vários anos. Mesmo sabendo que eu tive muita sorte de estar vivo e de poder aprender com aquele incidente aterrador, já que as vítimas que vieram antes e depois de mim não tiveram a mesma sorte. Eu sabia que meu nome não apareceu em nenhum relatório, e isso me deu alguma paz, porque eu realmente não queria falar sobre o que aconteceu. Além disso, sentia que minha história não importava, exceto para mim. Eu sobrevivi a um serial killer, mas por algum motivo, eu não me considerava um sobrevivente. Eu me sentia mais como um erro. Não saberia explicar, mas de algum jeito, eu me sentia culpado por estar vivo, como se tivesse uma dívida com o destino. Eu sentia que a minha sobrevivência deu a esse homem a oportunidade de aprender comigo, para ser mais eficiente ao matar outras pessoas. Embora isso tenha acontecido há muitos anos, até hoje eu sinto uma onda de ansiedade toda vez que me lembro. Eu trabalhei como faxineiro em um hotel de luxo em Los Angeles, e minha rotina diária consistia em manter tudo em ordem e limpar os quartos. Eu fazia isso como um autômato, seguindo uma rotina rigorosa. Naquela noite, estava quase terminando o meu turno, esperando que tudo fosse como de costume. Caminhava pelos corredores bem iluminados, perdido em meus pensamentos e com apenas o objetivo: terminar minhas tarefas e ir descansar. Mas eu não tinha ideia de que aquela noite seria muito diferente de todas as outras. Quando cheguei no quarto 210, uma suíte grande que deveria estar vazia, percebi que a porta estava entreaberta. Achei que fosse um descuido, então decidi entrar e verificar. Mas eu nunca imaginei que teria atravessado para algo que eu nunca deveria ter visto. Ao entrar, encontrei um grupo de pessoas vestidas com roupas idênticas, formando um círculo no centro do quarto. Não havia sinais de ninguém hospedado ali. Não vi malas ou roupas. A decoração era luxuosa, mas havia uma atmosfera estranha no ar. Francamente, nunca fui uma daquelas pessoas que acreditam em cultos e rituais ou algo do tipo. Além disso, estávamos em Los Angeles, e o bizarro é algo cotidiano aqui. Então eu não tinha motivo para pensar que aquilo não fosse um ensaio de elenco ou um grupo de pessoas brincando ou fazendo alguma atividade. No entanto, naquele momento, um arrepio tomou conta de mim. Algo não estava certo. Não é que eu soubesse, mas simplesmente senti que havia algo muito estranho ali. Uma sensação sombria que acionou os alarmes dentro de mim. Meu instinto me dizia para sair dali, mas antes que eu pudesse me virar, um dos homens se moveu rapidamente para bloquear o meu caminho. O movimento dele foi tão preciso e decisivo que eu soube instantaneamente que não era bem-vindo ali. Tentei recuar, mas antes que eu soubesse, estava cercado. Não havia como escapar. De repente, os homens me agarraram por trás e me forçaram a ir até o centro do quarto. Eu não tive tempo de gritar ou protestar. Percebi que havia invadido algo extremamente perigoso e que não haveria uma saída fácil. De um lado, uma força forte segurava meu ombro, e do outro, um pé me mantinha pressionado ao chão. Eles me jogaram no chão duro sem aviso, e eu lutei como louco para me libertar e escapar, mas a força deles era esmagadora. Então, o grupo começou a me marcar com escalpelos, fazendo cortes deliberados e desenhando símbolos com uma precisão quase fria. A cada corte, parecia que estavam tirando a minha humanidade. O que eu sentia não era mais apenas dor, mas terror. Tentei desesperadamente me livrar de suas mãos várias vezes, mas meus esforços pareciam só alimentar a determinação deles. Não havia palavras a ouvir, apenas o som da minha respiração ofegante e o eco das minhas lutas ressoando pelo quarto. Porque essas pessoas não falavam. Eu nada sabia sobre cultos reais, apenas o que tinha visto na televisão, e o que estavam fazendo comigo parecia um preparo para um sacrifício. Não havia tempo para entender por que me escolheram,
mas eu sabia que tinha que lutar pela minha vida. Porém, a cada segundo que passava, eu estava mais perto da morte certa, e a situação era brutal e desesperadora. Finalmente, em uma das minhas muitas tentativas, consegui sair de uma das mãos deles em um surto de adrenalina. Em um momento de confusão, dei um chute em um deles e corri em direção à porta. Meu coração estava disparado enquanto eu fugia do quarto 210. Ao chegar no corredor, ouvi gritos atrás de mim, mas corri o mais rápido que pude, sem olhar para trás, sabendo que cada segundo contava. Fiz o meu melhor para colocar o máximo de distância possível entre mim e o quarto, mas o som de passos pesados ecoava atrás de mim, e podia ser ouvido se aproximando cada vez mais. Quando cheguei na escada, corri escada acima, desesperado para perder os meus perseguidores, mas cada passo era uma luta. Apenas a adrenalina me fazia seguir em frente. De repente, ouvi uma voz autoritária dando ordens para me pegar, e aquilo quase fez com que eu parasse no meio da escada. Eu reconheci aquela voz. Já a tinha ouvido várias vezes antes, pois era um cliente regular. Ele era uma figura famosa de Hollywood, não um ator ou cantor, mas um produtor muito importante, cujo nome eu não mencionarei por razões de segurança. Seu tom de voz cortante era claramente ouvido quando ele pediu para que seus seguidores não me deixassem escapar. Eu não ousava olhar para trás, só continuei correndo com todas as forças que ainda me restavam, rangendo os dentes e concentrando-me em sobreviver. Comecei a dar voltas pelos corredores, ouvindo as ordens deles sendo repetidas e ecoando pelo local. Meus passos ressoavam no chão de mármore enquanto os gritos dos seguidores aumentavam de intensidade. Lembro de ter corrido pelo hotel sem um plano claro, tentando apenas manter distância deles. De repente, cheguei em uma parte do hotel que conhecia bem de meus turnos anteriores. No entanto, essa familiaridade não trouxe conforto. Cada porta e cada esquina parecia uma armadilha potencial. Enquanto me esquivava pelos corredores e olhava ocasionalmente por cima do ombro, percebi que não podia desacelerar, porque eles também não estavam desacelerando. Então, no meio daquele caos, ouvi alguém do hotel me chamando pelo nome. Ei, para onde você vai? Alguém perguntou. Mas eu não parei nem por um segundo. Só acelerei o passo, com o coração batendo forte no peito, sentindo que a única coisa que importava era sobreviver. As vozes dos meus perseguidores começaram a sumir à medida que eu alcançava outra escada, e agora tudo o que eu ouvi era a ordem autoritária do produtor ecoando na minha cabeça. Tentando me livrar deles, pulei sobre um móvel caído e me deslizei por uma porta bem baixa. Meu corpo estava exausto pela corrida e pelo pânico, mas eu não podia parar. Só queria colocar o máximo de distância possível entre mim e aqueles caras. Finalmente, cheguei em um andar quase vazio e me escondi em um armário de armazenamento. Fechei a porta atrás de mim e respirei fundo, ouvindo atentamente qualquer som que indicasse que estavam me procurando. O quarto era pequeno e claustrofóbico, então, embora eu não estivesse completamente seguro, era um alívio momentâneo para planejar o próximo movimento. Vários minutos se passaram, que pareciam horas, antes de finalmente abrir a porta muito cuidadosamente e olhar para o corredor. Felizmente, estava vazio. Aproveitei a oportunidade e deslizei para o corredor, me movendo devagar, checando cada sombra, como se qualquer barulho pudesse me denunciar. E, depois de uma eternidade, encontrei uma saída e consegui escapar do hotel. Meu corpo estava marcado e completamente exausto, mas eu havia conseguido. Então, peguei um táxi até uma delegacia próxima para contar tudo o que havia acontecido. O estranho encontro no quarto 210, a perseguição brutal e as ordens do homem. No entanto, quando falei com a polícia e tentei informar os gerentes do hotel, os rostos deles ficaram em branco. Foi então que soube que não podia confiar em ninguém ali. Decidi deixar o hotel naquela mesma noite e fiz um juramento de nunca mais voltar. Na manhã seguinte, a polícia pediu para que eu voltasse ao hotel para dar uma declaração completa. Então, fui até a sala de entrevistas, pronto para esclarecer tudo o que havia acontecido. Mas, assim que entrei, um colega interceptou-me perto da recepção. É uma armadilha. Se você entrar lá, não vai sair vivo. Ele me disse. Fiquei muito confuso. Esse cara era um bom amigo, e eu o conhecia há muito tempo,
Então, sem pensar duas vezes, virei-me e corri para fora do hotel. O gerente me chamou de longe. Para onde você vai? Volte. A polícia está te esperando. Mas eu não parei. Só continuei correndo. Nunca olhei para trás. Depois daquela noite, não voltei mais ao hotel. Tentei entrar em contato com meu colega para agradecê-lo pelo aviso, mas ele também desapareceu. Ele foi para casa naquela noite e ninguém mais o viu desde então. Oi, meu nome é Doug. O que eu vou contar pode ser um pouco intenso para alguns, e se você for sensível, talvez não queira ouvir isso. Mas é importante que todos entendam que isso pode acontecer com vocês também. Então, é melhor se prepararem para o que vem a seguir. Era uma noite tranquila de sexta-feira. Eu e minha esposa tínhamos um filho pequeno, então nossa vida era bem normal. Tinha sido uma semana bem agitada, e eu já estava pronto para dormir. Estava escovando os dentes quando ouvi um barulho na porta. Alguém estava tocando a campainha. Na hora, uma sensação ruim tomou conta de mim. Quem poderia ser a essa hora? Fui direto para as câmeras de segurança. Lá estavam eles, dois adolescentes. Um estava olhando para a câmera como se fosse meu amigo, agindo relaxado e confiante. O outro, no entanto, estava de costas, olhando para o lado, o que me deixou desconfiado. O cara que sorria e acenava para a câmera parecia confortável demais, e achei difícil acreditar que um ladrão se exporia dessa forma. Então, decidi descer para ver o que queriam. Posso ajudar? Perguntei, tentando manter a calma. Oi, desculpe incomodar tão tarde, mas estamos com o carro quebrado e precisamos de uma chave inglesa para consertá-lo, disse o cara que estava olhando para mim. Embora soasse estranho, ele parecia realmente nervoso. O outro, mais calado, deixava o clima ainda mais estranho. Mesmo assim, depois de um breve puxão de orelha, eles sugeriram deixar o documento de identidade no chão como garantia. Eu estava fazendo um cálculo mental sobre os riscos. Era óbvio que estava correndo um risco, mas eles pareciam desesperados. Além disso, o carro com o pneu furado estava bem na frente da minha casa, então pensei que seria um gesto de boa vontade ajudar. Tá bom, vocês ficam com o ID. Vou pegar a chave inglesa, respondi, me sentindo um pouco mais confortável com a ideia de ajudar. Fui até a garagem, procurei a ferramenta e entreguei para eles, pedindo que se afastassem da porta para que eu pudesse fechá-la. Observei-os pegando a chave rapidamente. Obrigado, senhor. Vamos devolver em um momento, disse um deles enquanto começavam a consertar o pneu. Eu me senti bem por estar ajudando. Olhei pela janela e vi que eles estavam trabalhando. No entanto, conforme os minutos passavam, percebi que estavam com dificuldades para trocar o pneu e ficou claro que não tinham experiência. Um apontava para o pneu e o outro olhava para minha casa, como se estivessem discutindo sobre pedir ajuda novamente. Sim, eu posso dar uma ajuda, pensei. Então, depois de um tempo, o garoto que estava falando comigo se aproximou da porta, parecendo nervoso. Ele bateu levemente. Com um pouco de compaixão, abri a porta apenas um pouquinho. Foi aí que tudo desmoronou. De repente, os dois meninos se viraram e correram. Não parecia que estavam fugindo de algo, mas sim escapando, como se tivessem planejado aquilo. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, dois outros homens apareceram ao lado da minha casa. Estavam armados e completamente encapuzados. Um deles parou de repente, e foi isso que me fez reagir a tempo. Nesse momento, percebi que estava no meio de algo muito mais sério do que eu imaginava. Depois de respirar fundo após a queda do cara, vi um dos homens correndo em direção à minha porta tentando forçar a entrada. Naquele momento, eu sabia que precisava agir rápido, então bati a porta na cara dele e me afastei assustado. Ouvi-os correndo para o outro lado e me perguntei se eu realmente estava seguro, enquanto ouvia os passos deles circulando a casa. Corri para o telefone para chamar a polícia, mas antes que eu pudesse discar, ouvi um estrondo. Era o som de vidro quebrando. Alguém tinha acabado de quebrar a porta dos fundos e estava colocando a mão para abrir. Pensei que poderia correr para a cozinha e tentar bloquear a entrada, mas já era tarde demais. Não havia como fechar a porta a tempo. No caos,
Ouvi minha esposa gritar: Doug, o que está acontecendo? Tranca a porta e sai pela janela. Estão roubando a casa. Eu não posso. Se eu me trancar com você, eles vão nos encontrar. Pegue o celular e chame a polícia. Respondi enquanto ela pegava o filho e se dirigia para a janela. Sabia que tinha que agir rápido. Ela saiu e eu pensei em escapar pela porta da frente, pelo menos para distraí-los, mas eles já estavam dentro. Desesperado e aterrorizado pelos passos lentos daqueles homens, tomei a pior decisão possível: ficar e esperar. Quando um deles se aproximou da esquina onde eu estava, me levantei para tentar atacá-lo, mas não sabia como reagir. Acabei acertando, mas não foi o suficiente. De repente, o parceiro dele, que estava logo atrás de mim, me agarrou pelos cabelos e me jogou para o lado. Ele me deu um chute forte. Antes que eu soubesse, estava com uma arma apontada para mim. Você ficou maluco? Quer que eu te mate? Levanta agora, ele gritou. Não havia muito o que eu pudesse fazer. Minha única opção era seguir as ordens dele. Eles pareciam profissionais. Um deles olhou a foto da família que eu tinha na sala e disse: Vimos uma foto da sua esposa e do seu filho. Eles estão na casa dos avós. Não estão? Não minta para mim. Ele me deu um chute na cabeça e eu tentei me levantar, resistindo o melhor que podia, mas ele estava fora de controle. Eu pensei que ia morrer, ou de bala ou de tanto apanhando. Depois do que pareceu uma eternidade de socos, o cara apontou a arma para o meu rosto. O que diabos você está fazendo? Perguntei. Ele parecia mais calmo de repente, o que fez o parceiro hesitar em me matar. O que você acha que eu estou fazendo? Eu vou matar ele, respondeu o outro. Para que isso? Retrucou o outro. Você quer que a gente se meta em mais encrenca? Se a gente for preso. Mas, Steve, sem máscara, ele viu seu rosto. Você realmente acha que podemos deixar ele viver? Que é isso? Usa a cabeça. Tem câmeras aqui. Talvez a esposa dele tenha visto vocês pelas gravações. Mesmo se ele estiver falando a verdade, ele pode ter mandado o vídeo para alguém. Eu vou matar ele, ele repetiu, visivelmente frustrado. O outro estava cada vez mais irritado, ainda apontando a arma para mim. Hesitou, lutando com a decisão de apertar o gatilho. Depois de um grito de frustração, ele me deu um último chute e disse: Você já terminou de fazer escândalo? Vamos pegar tudo o que pudermos e sair. Já perdemos muito tempo. E assim, começaram a revirar minha casa, como se tudo pelo qual brigaram não importasse mais. Você pensaria que, depois de tudo que disseram, eles estariam mais calmos, mas não. Eu via como o cara que tinha tentado me matar ainda estava dividido entre a raiva e a necessidade de fazer a coisa certa, olhando para mim com medo de que eu os entregasse. Se você esperava que algo heróico acontecesse naquele momento, sinto muito dizer que nem a polícia, nem um vizinho vieram me ajudar. Antes de ir embora, o cara me deu um último chute e ambos saíram com o que conseguiam carregar. A polícia chegou logo depois e os vizinhos se reuniram na rua, mas já era tarde demais. Minha esposa me esperava na delegacia. Juntos, fizemos o boletim de ocorrência. Eu entreguei as filmagens das câmeras e me coloquei à disposição para ajudar a polícia a pegar os criminosos, mas até hoje não ouvi mais nada deles. Naquela noite, eles levaram o que queriam e quase me mataram no processo. A única coisa positiva que posso tirar disso tudo é que estou vivo e aprendi a não ser tão ingênuo. Não vou cair em uma armadilha como aquela de novo. Meu nome é Alejandro, sou produtor musical e trabalhei muito pela minha carreira e pela minha família. Trabalhei em estúdios, fui a pequenos shows e raramente recebi algo em troca pelos meus esforços. Minha vida era simples, sem luxos ou extravagâncias, apenas trabalho duro e muita perseverança. Sempre tive esperança de que as coisas melhorariam. Cada dia era uma batalha, mas meu filho Louie era o meu raio de luz. Sendo um bom menino com um talento incrível para a música e grandes sonhos de conquistar o sucesso na indústria musical. Investi toda a minha energia em suas habilidades, acreditando que um dia ele superaria nossas dificuldades. Nosso pequeno estúdio era o nosso mundo, e com cada batida que eu criava, sentia que estávamos avançando.
Não havia grandes comemorações ou dias de descanso, apenas longas horas de trabalho, esforço e dedicação. Para nós, a música que fazíamos era autêntica, sem pretensões, só precisávamos sobreviver e deixar nossa marca. Eu tentava manter a esperança através de ações concretas, e tudo parecia estar indo bem até que uma mensagem mudou o rumo de nossas vidas. Em um dia qualquer, enquanto Lou estava curtindo sua música, ele recebeu uma mensagem que mudaria tudo. Um amigo lhe contou que havia enviado uma das suas gravações para a gravadora. A possibilidade de que a gravadora se interessasse por ele era tão eletrizante quanto aterrorizante. Nos encontramos imediatamente com o pessoal da gravadora, e o diretor, com sua aura de grandeza, concordou em se tornar seu novo produtor. Naquele momento, senti que o sonho estava finalmente ao nosso alcance. Louie, meu filho, receberia a atenção que tanto merecia. Os primeiros dias foram de pura emoção. Pensávamos que o sucesso estava logo ali, à nossa porta. Mas, aos poucos, as coisas começaram a mudar. Louie, antes tão caloroso e cheio de sonhos, começou a passar mais tempo longe de casa, sempre rodeado por caras em carros de luxo ou em estúdios de música com luzes brilhantes. Sua agenda ficou repleta de reuniões e gravações intermináveis. No começo, pensei que isso fazia parte do jogo, mas algo no seu olhar me perturbava. Notei mudanças sutis. Ele chegava em casa com uma expressão fria. Às vezes, até olhava para as facas da cozinha como se fosse um episódio de pesadelo que me assombrava em silêncio. O comportamento de Louie se tornava cada vez mais estranho. Seu calor havia desaparecido, e seu sorriso habitual foi substituído por uma expressão vazia. Lembro-me de uma tarde em que o encontrei parado em frente ao nosso conjunto de facas, como se estivesse estudando-as. Ele não era mais o menino apaixonado que eu havia criado. Agora, ele tinha uma calma sinistra que fazia meu sangue gelar. Uma noite, peguei-o rabiscando em pedaços de papel, e seus desenhos eram perturbadores, símbolos sombrios que não deveriam estar no caderno de um adolescente. Não eram rabiscos inocentes, mas algo deliberado e aterrorizante. Quando o confrontei, ele apenas deu de ombros com um olhar frio e voltou ao seu trabalho. Tentei seguir sua rotina, buscando respostas para cada comportamento estranho e sua ausência inexplicável, mas toda vez que voltava para casa, percebia que algo nele havia se distanciado. Aquele menino que eu havia nutrido estava se apagando, substituído por alguém que eu mal reconhecia. Continuei pensando que era só o efeito do novo estilo de vida dele, mas no fundo eu sabia que havia algo muito mais sinistro em jogo. Cada sinal indicava que ele estava sendo arrastado para um mundo que não tinha lugar para um garoto como ele. Uma noite, um grito angustiante quebrou a paz da nossa casa. Minha esposa e eu corremos para o quarto de Louie sem dizer uma palavra, mas o que vimos nos deixou congelados. As paredes estavam cobertas com símbolos satânicos. No centro do quarto, meu filho estava de pé sobre seu irmão mais novo, Israel, que estava amarrado a uma cadeira. Louie segurava uma faca, apertando-a com força, mas eu não entendia nada do que estava acontecendo. A cena era aterradora. No entanto, meu filho mais velho estava ali, sentado, com os olhos arregalados de medo e mal conseguia respirar. Minha esposa pulou e agarrou as pernas de Louie, tentando detê-lo, mas ele se movia como se estivesse em transe, alheio a tudo ao seu redor. A faca ressoou quando caiu no chão, com um estrondo que preencheu o quarto. Não havia tempo para sutilezas. A situação ficou agressiva e impossível de ignorar. Cada segundo contava enquanto tentávamos proteger nosso filho daquilo que estava acontecendo. A atmosfera naquele quarto se tornava cada vez mais densa e perigosa, sem espaço para dúvidas. Então, eu agarrei o braço de Louie, tentando afastá-lo de seu irmão, mas ele se defendeu com uma força que não parecia ser a dele. Naquela noite, nossa casa, que antes era um refúgio de esperança, se transformou em um verdadeiro campo de batalha, cheio de terror e desespero. Depois disso, tudo desmoronou, e Louie se tornou um fantasma em nossa casa, se movendo com uma precisão sobrenatural, como se cada passo fosse uma sombra de seu antigo eu. Dia após dia, a distância entre nós aumentava. Nossas conversas se tornaram raras e frias. Eu comecei a segui-lo sempre que podia, tentando entender em que ele havia se metido.
Uma noite, viu-se encontrar com um grupo de caras bem vestidos perto de um armazém abandonado, o que era muito estranho para mim. Ver meu filho naquele lugar me fez sentir o chão se desmoronando sob meus pés, e percebi que o pesadelo que eu vinha evitando estava se manifestando. A gota d'água veio numa noite, em uma rua deserta iluminada por uma luz piscante. Encontrei-o inesperadamente e ele me parou com um olhar duro. Sem aviso, tirou uma faca com uma mão trêmula, mas havia uma raiva fria em seus olhos que fez meu sangue gelar. Em um instante, meu cérebro entrou em modo de emergência e eu consegui imobilizar seu pulso e desarmá-lo. Mas o que eu vi em seu olhar não era apenas raiva. Era um vazio, um caos consumindo o que antes era meu filho. A confraternização foi rápida e brutal, como um raio, e foi quando percebi que nada mais seria como antes. No dia seguinte, Louie desapareceu. Não consegui contatar seus amigos nem a gravadora. Era como se ele tivesse desaparecido no ar. Minha esposa e eu ficamos presos em uma casa vazia, dominados pela sensação de que o havíamos perdido para sempre. A ansiedade e o medo tomaram conta de mim. Como um cachorro louco, eu busquei por pistas. Finalmente, depois de horas procurando, encontrei-o em um beco escuro atrás de um velho prédio. Ele estava lá, batido e sangrando, suas roupas em farrapos, como se tivesse sido vítima de uma surra brutal. Ajoelhei-me ao seu lado, sentindo a raiva e o desespero tomarem conta de mim. Não havia tempo para pensar ou fazer perguntas, ele só precisava de ajuda urgente. Liguei para a ambulância e dentro de minutos os paramédicos chegaram. Mas, quando eu pensava que a esperança estava se aproximando, uma risada macabra e zombeteira ecoou no ar. Um som que me disse que alguém, escondido nas sombras, estava curtindo o espetáculo, sabotando e provocando uma tragédia, como se quisesse destruir tudo o que eu tinha lutado tanto para construir. Enquanto carregavam para a ambulância, a dura realidade me atingiu com força avassaladora. Nossas vidas estavam despedaçadas. As imagens daquela noite permanecem gravadas em minha mente, como um horror que eu nunca poderia esquecer. Louie acabou em uma instituição e nossa casa virou uma triste lembrança de todo o caos que invadiu nossas vidas. Cada canto parecia gritar sua ausência, cada objeto parecia ser uma relíquia do que costumava ser. A vida no mundo da música seguiu em frente, indiferente ao estrago que causou. Ninguém ousou falar sobre o incidente naquela noite fatídica. A ambição excessiva e as influências sombrias colidiram, deixando um rastro de destruição que preferiram esquecer, e a verdade foi varrida para debaixo do tapete, deixando para trás uma família quebrada e um pai cheio de arrependimentos. Na minha mente, a carreira de Louie continuava a ressoar. Me perguntava quantos outros, como ele, haviam caído na armadilha do sucesso a qualquer custo. A gravadora, o mundo da música, eram territórios perigosos, cheios de tentações que podiam consumir até os mais inocentes. Essa ideia me mantinha acordado à noite, atormentado pelo medo de que um ciclo de violência e caos se repetisse. Uma tarde, numa tentativa de retomar algum controle, decidi visitar Louie na instituição. Ver ele vestido com um uniforme, cercado por outros meninos que também pareciam perdidos, partiu meu coração. Seu olhar vazio e distante não parecia ser o de meu filho, como eu o conhecia. Quando falei com ele, encontrei dificuldade em me conectar, como se estivesse falando com um estranho. Pai, estou bem, ele disse com uma calma sinistra, o que só aumentou o meu desespero. Mas eu sabia que ele não estava bem. Nada estava bem. A equipe do centro tentou me ajudar a entender o que havia acontecido, mas suas palavras soavam vazias e sem sentido diante da devastadora realidade da nossa vida familiar. Louie precisa de tempo, disseram, como se isso pudesse desfazer a dor causada, como se aquelas palavras pudessem curar as feridas que a vida havia infligido. Alguns anos se passaram até que meu filho Louie conseguisse se recuperar do que ele havia enfrentado, embora tenha levado um tempo para voltar à sua vida anterior. Mas eu estava feliz por tê-lo de volta conosco. E enquanto o mundo da música continuava a girar, eu esperava que, um dia, a mesma música que prometia esperança e sucesso, nos trouxesse de volta um raio de luz no meio da escuridão. Essa história aconteceu comigo em uma noite de sábado.
Aconteceu quando eu estava com minha namorada, a quem chamarei de Maia para os fins dessa história. Eu estava sentado na minha cama assistindo TV, enquanto ela estava em seu laptop trabalhando em um relatório da escola para a aula de inglês, que tinha que entregar na segunda-feira seguinte. Ela ficou ocupada no laptop durante a maior parte do fim de semana. Meus pais estavam fora da cidade, então ficamos com a casa só para nós dois, o que foi ótimo. Gostaria de ressaltar que Maia e eu éramos opostos em tudo. Digo isso porque ela era uma garota gótica que fantasiava sobre coisas sombrias e mórbidas, enquanto eu era o completo oposto. No entanto, nossas personalidades diferentes não impediram que tivéssemos um relacionamento bonito e que nos dávamos bem, já que estávamos juntos há quase um ano. Também gostaria de destacar que Maia era extremamente tímida quando conversava com qualquer pessoa além de mim. Houve uma vez em que a convidei para um jantar em família com meus pais. Ela estava compreensivelmente tímida no começo, mas à medida que a noite passava, ela acabou sendo menos desconfortável do que eu esperava. No entanto, em um dado momento, a conversa virou para as coisas que gostávamos de fazer, o que cada um de nós gostava e assim por diante. E, em certo momento, perto do final do jantar, meu pai perguntou a ela: Maia, se você pudesse ter qualquer coisa no mundo, além do Jack, ou seja, eu, o que seria? Ela hesitou um pouco na resposta e depois disse: eu não sei. Não sei se me sinto confortável para responder isso. Meu pai insistiu: o que você quer dizer com isso? O que mais? Eu quero dizer, se você não quiser, tudo bem, explicou ele. E foi aí que percebi que Maia estava ficando desconfortável com a espécie de interrogatório que meus pais estavam fazendo, só pela expressão em seu rosto. No entanto, ela respondeu timidamente: bem, para ser honesta, é complicado de explicar. Talvez vocês não me entendam. Eu fiquei um pouco surpreso com essa afirmação. Achei que soubesse tudo sobre ela, mas agora me senti curioso. Decidi intervir, dizendo: o que você quer dizer com isso, Maia? Foi aí que as coisas começaram a tomar um rumo bem estranho. Ela disse: você não gostaria de poder trazer seus entes queridos de volta à vida? Claro, eu acho que sim. Eu traria minha família, disse meu pai, mas algo me disse que Maia não estava falando sobre nenhum membro da família. Passei a achar Maia bem estranha desde aquele dia, mas não queria dar muita importância. Ela sempre foi um pouco estranha, e eu a amava do jeito que ela era. No entanto, logo aquela frase que ela disse durante o jantar começaria a fazer muito sentido para mim. Enquanto eu estava na beirada da cama, percebi que Maia estava cansada da monotonia do relatório que a manteve ocupada durante vários dias. Então, falei para ela deixar de lado um pouco e fomos para a varanda dar uma fumada para relaxar. Peguei uns cigarros especiais da minha mesa de cabeceira, aqueles que não são exatamente de tabaco. Acendi um e começamos a fumar enquanto olhávamos o horizonte lá do alto da varanda do meu quarto. No meio do momento, Maia de repente fez um comentário estranho, dizendo que seria ótimo se ela pudesse ver Matt novamente. Matt era o ex-namorado de Maia. Achei bastante estranho ela dizer isso, considerando que já estávamos juntos há um ano, e eu imaginava que isso seria algo do passado. No entanto, não consegui evitar dizer o que estava pensando. Comecei a ficar um pouco irritado, de forma nada gentil. Soltei: então vai lá ver ele. Se você sente tanto a falta dele e está tão desesperada para vê-lo, vai lá. Eu ouvi ela me lançar um olhar mortal, como se quisesse me jogar da varanda. Depois ela virou novamente o olhar para o horizonte e acendeu outro cigarro. Depois disso, houve uma longa pausa de silêncio desconfortável, mas então tive um momento de nostalgia. Lembrei-me que Maia mencionou algo sobre a morte de Matt antes de começarmos a namorar. Ela me contou que a morte dele foi por razões não reveladas, mas ele acabou sendo atropelado por um trem ao atravessar a cidade. Ninguém sabia o que ele estava fazendo lá naquela noite. Não se sabe se foi um acidente, se alguém o fez de propósito ou se ele simplesmente queria tirar a própria vida. Mas o fato é que foi uma tragédia terrível. Pelo que Maia me contou, foi muito difícil para ela. Agora tudo fez sentido. Ela só estava expressando o desejo de ver Matt novamente, pois ele não estava mais conosco. E foi ele, o ex dela,
a quem ela se referiu quando respondeu ao meu pai. Não posso dizer que, ao pensar nisso, não senti um aperto no coração, mas entendi que essa pessoa foi muito importante na vida de Maya, e talvez devido à forma como ele morreu, ela não tivesse conseguido superar completamente aquela perda. Percebendo isso, eu percebi o que tinha feito e tentei me desculpar com ela, porque, no fundo, eu agi como um idiota dizendo todas aquelas coisas para ela. Basicamente, eu disse a ela que não me importava. Nós ficamos em silêncio por um tempo. Eu me aproximei um pouco dela, estendi o braço para colocá-lo por trás dos seus ombros e puxá-la para mim. Mas ela rapidamente tirou minha mão e disse agressivamente: "Ele era melhor que você, de qualquer forma." Já tinha discutido com Maya no passado, mas percebi que dessa vez ela estava no limite. Sem me dar a chance de pedir desculpas ou dizer mais alguma coisa, ela saiu da minha casa e foi direto para o carro, pisando tão forte no acelerador que os pneus chiaram na rua. Apesar de estar errado na situação, eu, de forma estúpida, gritei da varanda: "Ok, se divirta pescando no Tinder, perdedora. E espero que você finalmente se reconcilie com o seu amado Matt." Depois virei de costas e comecei a caminhar. Eventualmente, voltei para o meu quarto e continuei assistindo TV por cerca de 5 minutos. No entanto, não consegui evitar me sentir culpado pelo que fiz. Então, decidi mandar uma mensagem para Maya, dizendo: "Por favor, volte para minha casa. Não quero brigar com você. Sei que agi mal e disse coisas dolorosas, peço desculpas por isso. Vamos deixar isso para trás e voltar ao que éramos. Por favor, ainda tenho espaço na minha cama se você quiser esquecer tudo isso e aproveitar nosso fim de semana." Passaram-se alguns minutos e não recebi nenhuma resposta. Foi aí que comecei a ficar mais ansioso. Eu continuei pensando se deveria ligar para Maya, mas não queria admitir que estava implorando pelo perdão dela. Então fiquei assistindo TV, mas, na verdade, minha cabeça estava completamente desligada do que estava na tela. Tudo o que eu conseguia pensar era nela e no que eu havia causado com minha falta de controle. Foi quando percebi que o laptop de Maya ainda estava aberto na mesa, ao lado do meu computador. Ela tinha saído correndo e obviamente esquecido de levar. Percebi que Maya deixou seu relatório escolar aberto em um documento do Word. Decidi dar uma olhada nele, achando que talvez pudesse ajudar e que seria uma forma boba de me desculpar com ela. O relatório se chamava Estar com seus entes queridos, mesmo quando estão mortos. Isso não me surpreendeu tanto, já que eu conhecia o tipo de pessoa que Maya era e sua fascinação por coisas sombrias, incluindo a morte, mas foi perturbador devido às circunstâncias que acabaram de acontecer na varanda. Folheei o relatório e encontrei uma parte onde ela falava sobre o relacionamento dela com Matt e como ela não estava feliz internamente depois do que aconteceu, e de como ela sentia que precisava de algum tipo de fechamento. Eu fiquei cada vez mais ansioso enquanto lia o relatório. Ela detalhou o relacionamento dela com Matt e deixou claro que sentia muita falta dele. Quando continuei lendo o relatório, senti-me progressivamente mais perturbado, mas também muito preocupado, especialmente quando encontrei uma parte onde ela falava sobre conseguir se reconectar com seu ex-namorado por meio de um blog satânico que ela encontrou online. Resumindo o que ela escreveu, ela basicamente disse que teria que ir até o último lugar onde a pessoa estava viva e morrer da mesma forma, e assim seria possível se reconectar com ela na vida após a morte. Nesse momento, tudo o que aconteceu começou a fazer sentido. O que ela disse ao meu pai no jantar, seu comportamento estranho nas últimas semanas, a conversa infeliz que tivemos na varanda. Tudo começou a fazer sentido. E, por algum motivo, comecei a sentir uma sensação terrível. Comecei a entrar em pânico e liguei para o celular de Maya várias vezes, vendo que eu tinha discado umas 6 vezes sem resposta. Meu coração começou a bater mais rápido e minha respiração saiu de controle. Qualquer vestígio do efeito dos cigarros que eu tinha fumado anteriormente desapareceu instantaneamente e eu comecei a andar em círculos na minha cabeça, pensando no lugar onde Maya poderia estar naquele momento. Eu queria acreditar com todas as minhas forças que ela estava exagerando, mas por algum motivo eu estava certo de que era exatamente isso o que ela estava tentando fazer.
Depois de algumas horas, com os pensamentos se amontoando na minha mente e tentando desesperadamente entender o que estava acontecendo, decidi chamar a polícia. Eles tentaram me acalmar enquanto eu esperava na casa até o amanhecer, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Quando finalmente consegui dormir um pouco, recebi uma mensagem no meu celular. Era de Maya. Ela disse: "Eu sei o que você viu. Não tente me procurar. Eu não sou mais sua. Eu sou de Matt agora. O mais assustador é que a morte não me separou dele. Ao contrário, me trouxe de volta para ele. Eu te avisei, mas você não me ouviu. O mais assustador é que a morte não me separou dele. Ao contrário, me trouxe de volta para ele. Eu te avisei, mas você não me ouviu." Essas palavras me atravessaram como uma lâmina. Eu queria gritar, queria correr, mas não conseguia me mover. O medo me paralisava, e eu sentia sua presença, cada vez mais perto, como se estivesse me consumindo. A morte não era uma linha divisória entre mundos. Ela era uma ponte, conectando tudo o que eu temia. A escuridão tomou conta de mim, e com ela, uma voz sussurrou ao meu ouvido, familiar e distante ao mesmo tempo: "Você não vai escapar." A sensação de estar preso em um ciclo sem fim, como se minha alma estivesse condenada, foi mais real do que nunca. Eu não sabia mais se estava vivo, se ainda havia algo em mim que se pudesse chamar de vida. O tempo havia se esticado e retorcido, e agora, ao invés de uma passagem para a paz, a morte se tornava uma prisão. Ele estava sempre ali, à espreita, esperando, e eu estava destinado a ser parte dessa história, para sempre. Com um último suspiro, o que restava de mim se dissipou na escuridão, mas, no fundo, algo me dizia que essa história nunca acabaria.